Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala, Duque Tricolor, para mais uma análise de aconteceu na Libertadores, Olímpia. Vamos falar sobre a situação toda do Olímpia, né? Vamos falar sobre as regras de saúde, já que eu sou da área da saúde, eu quero falar bastante sobre isso. E também vamos falar sobre a questão do gramado. Então, sente no sofá, ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, vamos falar primeiro sobre o tema da saúde primeiro, que é Lei Seca e vacina em dia. Confira as regras para Olímpia e Flu no Paraguai. E bom, o Fluminense decidirá a vaga nas semifinais, beleza? Chama atenção duas orientações. A de não poder acessar o estádio alcoolizado e estar com vacina contra a febre amarela em dia para poder entrar no país. Veja abaixo. Vamos ver as orientações que o Netflix informa. Atenção para as regras no Paraguai. É proibida a entrada no estádio sob efeito de álcool e drogas, sujeito a teste de bafômetro. Tá. Para entrar no Paraguai de avião, é necessário apresentar o certificado internacional de vacinação com vacina contra a febre amarela. A vacina precisa ter sido tomada ao menos 10 dias antes da data da viagem. Então, se você quiser ir para ver o jogo, vacina da febre amarela. É proibido portar arma ou qualquer objeto pontiagudo, bem como a entrada no estádio com garrafas de qualquer tipo. Beleza. É proibido o uso de fogos de artifício, bombas e sinalizadores. E bom, sabe o que é interessante sobre isso tudo? Primeiro, entender sobre por que o Paraguai está pedindo isso. Existe algum antecedente do Fluminense que mudou completamente essa relação? Ou é uma relação normal de qualquer dia? Se é uma relação normal, eu quero saber então por parte dos flamenguistas. Os flamenguistas também tiveram que tomar a vacina. Os jogadores... É interessante também falar sobre isso. Os jogadores também vão ter que tomar a vacina da febre amarela? Então tem muita coisa que a gente tem que se perguntar, né? Porque essa orientação me parece muito menos de preocupação com o outro e muito mais um controle sobre os torcedores e jogadores do Fluminense. Eu quero entender sobre isso. Eu quero entender se a vacina da febre amarela dá febre ou dá outro tipo de situação que prejudica os nossos jogadores. Será que a gente pode saber um pouquinho mais sobre isso? E aí vem aquela meninade, né? Os antecedentes da torcida do Flu. Eu só concordo com a questão das bombas, porque realmente o Fluminense está tendo toda hora jogo com bomba. E claro, muito por conta de uma má orientação dos caras que realmente não deveriam permitir que isso entrasse no Maracanã. Mas entra não sei como, tá? Não sei como. Isso daí entra. Mas é importante entender que às vezes pode ser por conta de um antecedente, né? Só para você ter uma ideia, no Japão tem muito lugar que não permite gente com camisa do Corinthians. Porque os corintianos fizeram muita besteira lá. Tanto que fala assim, proibido corintianos. É por isso. Há um antecedente. Há um antecedente também no Fluminense? Pela parte das bombas, sim. Pelas outras partes, não. Em ampliando o debate, teremos a mesma postura? A gente vai também pedir a lei seca e a vacina em dia para os paraguaios? Ou não? Sabe? Se a gente não pede, na minha concepção, a gente está sendo bobão. E novamente eu falo, é uma vergonha. Quer dizer, os caras podem falar o que eles querem, mas a gente não pode falar? Se isso foi feito por parte do governo paraguaio, por que o governo brasileiro também não fez isso? Muitas coisas são questionáveis sobre essa situação. Mas parece que a gente não vai ter nenhuma resposta sobre isso.
estou fazendo perguntas. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, sobre outro tema também envolvendo o Paraguai, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe, redes sociais que são vídeo, de todas as 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre o Olímpia. E bom, jornalista paraguaio alerta Olímpia sobre condições precárias da grama do Maracanã. O segundo Wilson Gonzalez Bronze, ele fala: atenção Olímpia, o césped do estádio Maracanã está totalmente estropeado. Además de la lluvia caída em Rio de Janeiro, se suma a quantidade de partidos que recebe el recinto. Se disputaram 4 jogos em 8 dias, disse o Wilson Gonçalves Bronze. Para quem não entende espanhol, vou falar aqui. O estado do estádio Maracanã está totalmente destruído. Apesar da chuva que caiu no Rio de Janeiro, se soma a quantidade de partidas que recebe o local. Se disputaram 4 jogos em apenas 8 dias. Interessante falar sobre isso, né? Então, o Olímpia jornalista reclama do estado do gramado. Tá, concordo. O jogo do Vasco teve algum impacto sobre isso? A gente não podia ter esse estado de gramado. Mas, infelizmente, o que ele falou aqui está completamente com razão. Que é, se disputaram muitas partidas, ainda mais uma chuva, e acabou prejudicando o gramado. A gente até protege o gramado da chuva. A gente poderia ter protegido no dia do jogo, do Vasco ter protegido ali. Então, ou seja, o Vasco sim teve esse impacto direto nisso tudo. E aí vem a pergunta, né, que não quer calar. A Conmebol punindo, que provavelmente vai punir, mas já tá colocando isso na cabeça. Parte dessa punição vai direto para quem autorizou a partida do Vasco? Eu quero saber. É interessante, né? Tipo assim, a gente não quer que o Vasco jogue. Aí o Vasco entra com o processo. Ele ganha o processo. O cara lá que é vascaíno dá o processo de ganho de causa para esse cara, pro Vasco. E no final da história que vai ser punido é o Fluminense. Tipo, sério? O culpado não é o Fluminense, o culpado é o cara que permitiu isso. Em países mais sérios, como o Brasil não é um país mais sério, como vocês sabem, em país mais sério, quem faz o crime é quem paga o crime. Não é o cara que é a vítima do crime, mas sim quem faz o crime. E quem fez o crime foi o cara que autorizou. Mais uma vez mostra como que o Brasil não é um país sério. Foi pedido, foi implorado, não dá para jogar aqui. Manda eles para jogar em outro lugar. Quer jogar com torcida? Joga no Engenhão. Mas aqui não dá. Foi importante essa pontuação dos caras, né? 4 jogos em 8 dias. Fazer o que, né? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais que são de vídeo, de todas as 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E você já sabe, né? Só seus tricolores.